Deixa eu ver aqui. Bom, então, feito isso, eu vou apresentar a disciplina rapidamente para vocês, e falar um pouquinho do que a gente vai estudar, certo? Álgebra linear, tá? E as aplicações são milhares. Essa aí foi só um exemplo que eu deixei, tá? Para vocês verem como que isso se aplicaria, digamos, num algoritmo, tá? Para o tratamento de imagens. Aqui é o meu e-mail, tá? Vocês podem, qualquer dúvida, podem mandar e-mail para mim, mas enfim, a gente já tem um grupo de WhatsApp, né, criado para a disciplina. O objetivo do grupo, eu já ressalto para vocês que não é enviar trabalhos, tá? Então a gente não vai enviar trabalho pelo grupo do WhatsApp, é simplesmente para dúvidas. Então o grupo ele foi criado para isso, para a gente poder, como agora, por exemplo, que eu estava com a internet oscilando aqui, eu avisei vocês no grupo. Se eu fosse mandar isso daí por e-mail, no Swap, a gente nem se comunicar, então eu prefiro que seja assim. Então vocês podem mandar e-mail, tá? Podem nesse aí. E o e-mail também não é para enviar trabalho, gente. O trabalho vai ser entregue tudo pelo Swap, tá? Porque fica ruim para mim estar procurando depois, para mim ficar lá catando, porque chega muito e-mail, aí se todas as turmas mandarem e-mail, fica ruim para estar procurando. Ah, esse aluno, que turma é? Então fica muito bagunçado. Então, como o Swap ele já tem uma aba para trabalhos, a gente vai usá-la, tá? Aqui a gente. A disciplina é de 80 horas, tá? É uma disciplina bem extensa. Então a gente vai ter 4 aulas durante a semana. São 2 aulas, se eu não me engano, na segunda-feira e 2 hoje, né? Acho que é segunda ou terça, preciso olhar direitinho, mas 2 são hoje. E aí, eu sei que a gente tem uma semana síncrona e uma semana assíncrona. Só que se a gente pudesse colocar, digamos assim, um dia da semana síncrono e outro assíncrono, eu acho que era mais proveitoso. Por exemplo, se a gente mantivesse toda segunda-feira a aula síncrona e deixasse as sextas-feiras a aula assíncrona. Eu acho que. Pensei que tinha alguém querendo entrar aqui. Eu acho que seria mais proveitoso de que fazer, tipo assim, semana sim, semana não. Aí eu não sei, fica a critério, a gente pode depois conversar sobre isso, discutir lá no grupo, tá? Se todo mundo concordar, a gente deixa toda segunda-feira aula síncrona e toda sexta aula assíncrona. Esse seria bom, eu acho, desse jeito. Mas que não precisa ser uma regra, tá? A gente pode, de repente, alternar uma semana e fazer dessa forma, na outra fazer de outra forma, tá bom? Que é para todos os efeitos, né? É uma semana a gente tem aula no Google Meeting e a outra semana não. A gente vai estudar, então, vai começar, olha, com matrizes e determinantes. Essa parte aqui, uma boa parte, é apenas uma revisão lá do ensino médio, que vocês já têm. E a gente vai, claro, estudar outras coisas, mas essa parte inicial é uma revisão, tá? De matrizes e tal. E a gente estuda geralmente no segundo ano, isso daí. Depois, a gente vai ver espaços vetoriais e transformações lineares, que é um tema muito importante, tá? Principalmente aqui. Eu não diria que é um tema fácil, é um tema que a gente precisa, né? Nós, enquanto matemáticos, a gente precisa demonstrar as propriedades, precisa fazer isso daí. Então, eu diria que vai exigir bastante, né, do nosso esforço aqui, tanto o meu, porque muitas coisas eu vou reestudar, né? Eu vou ter que relembrar, que faz tempo que eu não vejo, e de vocês também, né? Porque a responsabilidade do aprendizado ela é muito pouca do professor e muito mais do aluno, né? Porque eu posso planejar a melhor aula do universo aqui. Se vocês não tiverem a proatividade e a questão do exercício, de exercitar e fazer as coisas tudo direitinho, aí vocês não vão aprender, né? Mas eu considero que é uma parte bem importante aqui, espaços vetoriais. Depois a gente vai ter espaços com produto interno e diagonalização de operadores, tá? Aí a unidade 1, basicamente, é matriz, a gente vai ver álgebra matricial, tipos especiais de matrizes, matrizes em bloco, determinante, né, propriedades e regra de Kramer. A regra de Kramer é para resolver sistema, né? Quando a gente sabe, calcula o determinante, se ele for diferente de zero, já adianta, e se a matriz se for um sistema quadrado, a gente pode usar a regra de Kramer. Espaços vetoriais, a gente vai estudar definição de o que é subespaço, independência linear, base e dimensão, né? A gente vai entender o que é um 2D, o que é um 3D. E uma coisa muito legal da álgebra linear
é que em algumas coisas você pode pegar um espaço que ele é, digamos, 3D e reduzir ele para um espaço 2D, para simplificar, né, o problema. Acontece muito isso, principalmente em computação. A gente vai falar sobre mudanças de bases também, né? Que não é isso que eu estou falando. O que eu falei é mudança de dimensão, né? Você pegar um espaço de dimensão maior e reduzir ele, né? Reduzir. Um exemplo disso acontece direto, a natureza sempre faz isso. Por exemplo, o nosso olho ele faz isso, né? Os nossos olhos fazem isso. Porque tudo que a gente vê, na verdade, é num plano. A gente vê coisas planas, mas o mundo real ele é 3D, né? Eu falei uma besteira agora, porque o mundo real não necessariamente ele é 3D. O mundo que a gente percebe, digamos assim, né? O mundo espacial que a gente percebe é um mundo tridimensional. Mas a gente sabe que pode ter mais dimensões aí. Espaço linha, espaço coluna, núcleo e imagem de uma matriz, operações, núcleo e imagem, né? Operações com transformações lineares e a matriz de uma transformação. Então é muita coisa, pessoal. Aí a gente ainda tem a unidade 3, olha, que é o produto interno, ângulo entre vetores e ortogonalidade, bases ortogonais, operadores em espaço com produto interno, autovalores e autovetores, o polinômio característico e a diagonalização de operadores. Então, é muita coisa, tá? Muita coisa. Eu considero assim, que o seu aproveitamento na disciplina ele é bom se você consegue continuar sozinho. Então, uma métrica que eu uso para mim e tem dado certo, porque assim, eu sei que a gente não consegue pegar tudo de uma disciplina. A gente não consegue aprender tudo. Ainda mais que a gente tem outras disciplinas para estudar e a gente tem também outras demandas, né? Então, nem uma vida inteira a gente não consegue aprender tudo. Isso já é normal, a gente tem que se contentar, né, digamos, com as nossas limitações. Mas eu acredito que se você consegue sair de uma disciplina capaz de continuar sozinho, eu acho que você conseguiu o objetivo. Então, eu uso isso para mim. Eu acho que faz sentido um pouco assim. Então, a gente tem a bibliografia, alguns livros aqui, ó. Na básica, a gente tem 3, que é o do Anton, né, Álgebra Linear com Aplicações, o Caglioli, que é Álgebra Linear e Aplicações. Eu particularmente gosto muito desse, do Caglioli. Eu gosto de 2 aqui, na verdade, de 3 aqui, que eu já vou falar para vocês. Não, na verdade, eu gosto de todos, mas esses 3, eles são assim que eu gosto mais, digamos, né? O Caglioli, eu gosto dele por causa que tem muito exercício, é uma linguagem assim bem, bem bacana, é muito abrangente, então se vocês tiverem como emprestar na biblioteca, não sei, esse aqui é uma sugestão, né? Ele tem PDF aí pela internet também, só não vou poder deixar lá no Swap por causa de direitos autorais. Então, mas vocês podem procurar que vocês conseguem baixar ele. O Lipschutz, né, Álgebra Linear, da coleção Shawn, esse aqui é legal porque a coleção Shawn, ela é uma coleção que ela tem de várias disciplinas, né? Não só de matemática, de física, de engenharia, de economia, de muita coisa. E ela é conhecida por ser uma coleção que tem muito exercício. Então, de repente, se você quer um livro que tenha muito exercício mesmo assim para fazer, é a coleção Shawn, tá? Tem não sei quantos, gente, tem milhares de exercícios lá dentro. Leitold, ó, o Leitold, o cálculo com geometria analítica. E esse aqui, né, o Boldrini, esse aqui é um clássico, junto com o Caglioli. Boldrini, álgebra linear, tá? É o segundo que eu gosto, né? O primeiro é o Caglioli, que eu falei, né? O segundo que eu disse que tinham 3 aqui que eu gostava bastante. É o terceiro, desculpa. O segundo é o do Boldrini, álgebra linear. Esse aqui do Leon, Álgebra Linear e Aplicações, eu confesso para vocês que eu não conheço muito, nunca parei para pegar esse livro assim e olhar ele com muita atenção, né? Mas é um livro também que é bastante falado, né? E o outro é esse aqui, ó, o Steinbruch, né? Steinbruch, sei lá como pronuncia o nome dele, acho que é assim. O Steinbruch, deve ser Steinbruch. Então, o álgebra linear. Esse é o terceiro que eu gosto muito. Ele tem muito exercício também, muito bacana. E esse aqui do Simmons, o cálculo com geometria analítica, ele é muito parecido com o Leitold, tá? Ele é muito parecido com esse. Então, se você de repente estudar pelo Simmons ou pelo Leitold, é muito parecida a abordagem que eles fazem. Bom, então, tá. Então vamos começar o que a gente tem para hoje, que é falar de
matrizes, pessoal, tá? Antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma ressalva ou algum comentário, alguma coisa em relação ao que a gente acabou de falar, ao conteúdo, à apresentação da ementa. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma contribuição? Fiquem à vontade. Não tem? Tá, se Até o não momento, tiver, não, professor. tá bom, beleza. Se não tiver, então vamos para frente. Então a gente vai começar falando de matrizes, tá, pessoal? Então, para a gente, o que vai acontecer? A ideia de matriz, ela vai se associar com a ideia de uma tabela de números, tá? Então, vamos para a gente relembrar isso aí, que a gente já está já vimos várias vezes isso desde o nosso ensino médio. Uma matriz, a gente sabe que ela é uma tabela de números, tá? E a gente usa, o uso de matrizes no dia a dia, ele é relativamente frequente, como eu mostrei para vocês ali, né, imagem da internet, mas eu acabei mostrando uma imagem assim mais, digamos assim, não imagem da internet, mas uma imagem assim de quem trabalha com processamento de sinais, digamos, né, processamento de imagens assim. Planilhas eletrônicas, toda vez, por exemplo, quando a gente abre o Excel e você quer encontrar um determinado valor, esse valor você sabe que ele tem um endereço, né? Por exemplo, se você tiver na célula A na linha 2, então o valor que tu queres, digamos, se tu quer encontrar aquela célula, tu não vai digitar A2, né? B3, B5, isso daí é o endereço, ele vai te dizer a coluna que o objeto está, né? Pode ser um nome, pode ser um valor numérico, e a linha. Então, tem a ver também com a ideia de matrizes. E, claro, né, tabelas de dados. Sempre que a gente trabalha com dados e a gente organiza esses dados em uma tabela, geralmente a gente tem aí a organização em linhas e colunas. E já adianto para vocês que quando a gente for estudar sistemas lineares, que são sistemas de equações, as matrizes elas terão uma importância muito grande. Porque, assim, no ensino básico, a gente aprende a resolver sistemas pequenos, né? A gente aprende a resolver sistemas, às vezes, 2x2, 3x3. Se o teu ensino médio for muito bom, o professor vai passar um sistema, às vezes, 4x4, 3x4, enfim. Mas sistemas maiores, a gente não consegue, a gente não vê isso no ensino médio. E a gente estuda lá o método da adição, o método da substituição, o método da comparação para resolver sistemas lineares e às vezes a regra de Cramer também. Só que a gente vai abordar, né? A gente vai, digamos assim, abordar os sistemas lineares com levando em consideração matrizes. A gente vai ver que todo sistema linear ele tem matrizes associadas a ele, tá? Então, manipulando as matrizes, operando adequadamente as matrizes, a gente consegue resolver sistemas lineares de ordem muito grande. Imagina um sistema linear de aplicação, digamos, na engenharia elétrica. Para tu estudar uma linha de transmissão ou uma subestação de potência, comumente você tem várias barras, né? Barras seriam, assim, pontos... as barras do sistema seriam, digamos assim, pontos de transmissão, de distribuição de energia, digamos assim, onde tem alguma coisa conectada. Então, são matrizes que têm milhares de pontos. Então, existem sistemas que o software resolve de 1000 por 1000, por exemplo, 1000 variáveis, entendeu? 1000 equações e 1000 variáveis. Então, fica inviável a gente resolver isso na mão, tá? Só que com recursos computacionais e a teoria de matrizes, os seres humanos criaram algoritmos que são capazes de resolver, né? E então é muito importante isso daí. Então, olha, a gente representar matrizes, né? Como é que a gente vai representar uma matriz? A gente tem algumas maneiras. Uma das maneiras é a gente agrupar os números aqui em linhas e colunas, né? Aqui eu tenho a primeira linha, a segunda linha, primeira coluna, desculpem, segunda coluna, e a gente pode usar aqui parênteses, tá? Para fechar esses números. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, algum livro daquele lá, alguns vão estar representando matrizes entre parênteses, e outros livros podem representar assim, entre colchetes, tá? Então, tanto faz. Essa representação em parênteses ou colchete, aí fica a critério de quem tiver escrevendo, digamos, quem estiver
Não existe assim a certa e a errada, tá? São apenas formas de representar. Uma outra representação que é pouco comum, assim, digamos, né? A gente quase não vê, mas que também existe, é você representar matrizes assim, entre duas barras verticais, né? Não pode ser uma barra só, porque essa essa representação em uma barra só, depois a gente vai revisar isso, mas vocês já devem saber que isso é a representação do determinante da matriz, né? Mas para você representar a matriz não se referindo ao determinante dela, então são duas barras, tá? Tá, então aqui as partes de uma matriz, né? O que seriam? Que a gente vai algumas partes, né? Algumas coisas aqui que a gente vai destacar. Cada objeto que tiver aqui dentro, né, cada número ou equação que tiver aqui dentro, porque diga-se de passagem, aqui dentro da matriz podem ter números, podem ter variáveis, pode ter um x aqui, um y, pode ter uma equação, um elemento desse aqui, por exemplo, esse 2 que está marcado aqui, né, como segundo elemento da primeira linha, ele poderia ser, digamos assim, 2x mais 3, então poderia ser uma equação. Então, por isso que eu não falo assim cada número, cada objeto que tiver aqui dentro, tá? Não importa a natureza dele, ele vai ser chamado de elemento. Então, essa matriz ela tem vários elementos, tá? Uma sequência de elementos assim, olha, na horizontal, vai ser o que a gente vai chamar de linha. Então, quando falar linha da matriz, é igual a linha do caderno, né? Ela está na horizontal. Quando falar na coluna, o próprio nome coluna já dá uma ideia, né, que está na vertical. Então, elementos na mesma direção na vertical, eles formam uma coluna. E elementos na mesma direção, considerando a horizontal, eles vão formar linhas, certo? Aí, aqui tem só uma observação, né, que às vezes vocês podem encontrar em alguns livros que vão chamar assim, fileira, né? Fileira. Aí, fileira pode ser tanto uma linha como uma coluna, tá? Isso aí depende do autor. A gente vai ter algumas nomenclaturas aqui, tá? Ficou estranho aqui, né? Era para ter ficado subscrito, era para ter ficado pequenininho aqui. Mas eu vou consertar o slide antes de mandar para vocês, tá? Vou ajeitar isso aqui. A M por N, né? A gente vai representar a matriz, o nome dela com uma letra maiúscula, geralmente, tá? Então aqui, por exemplo, é a matriz A, certo? M por N, a gente fala MXN, então a gente vai ler M por N, onde M é o número de linhas da matriz e N é o número de colunas, certo? Então, nessa matriz A, por exemplo, aqui, ó, essa matriz ela tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, a gente vai dizer que ela é uma matriz, se eu fosse escrever aqui, seria uma matriz 3 por 3, tá? Se eu fosse escrever isso daí. Cada elemento aqui, já que a minha matriz ela é uma matriz A, né, A maiúsculo, A grande, eu vou representar os elementos com um Azinho, com um A minúsculo. Então, ao lado desse elemento vai ter dois números, que a gente sempre coloca assim, A e J, né? Onde o I ele representa a posição, a linha que o objeto está, e o J ele representa a coluna. Então, eu não leio isso daqui, por exemplo, assim, A11, A12, A13, não, eu falo A11, A12, né? Aqui eu vou ler A23. Aqui não é A32, é A32. Por quê? Porque isso aqui é o endereço do objeto, né? Para eu localizar ele. A11 significa que ele está na primeira linha e na primeira coluna. Analogamente, aqui o A32 significa que ele está na terceira linha, ó, e na segunda coluna. Então, cada elemento da matriz ele tem uma maneira única da gente localizar, né? E essa forma de localização ela serve para a gente localizar ele sem ambiguidade, né? Não tem como, por exemplo, o A32 ele é único, não existe outro elemento aqui que tenha essa mesma localização, né? Isso aqui é como o endereço da casa da gente, por exemplo, né? Se tu tem a rua, tu tem o bairro, tu tem o número, então eu consigo te encontrar, né? Sei lá, se estiver na tua casa. Não consigo te encontrar, mas eu consigo encontrar a tua casa. E aqui é a mesma coisa, tá? É porque se eu quiser fazer alguma manipulação com esse elemento, de repente a posição dele pode ser muito relevante, tá? De repente, para o problema que eu estou estudando. Tá.
E aqui a gente pode usar a posição do objeto para determinar uma lei de formação para a matriz, certo? A gente pode usar a posição dele e a partir daí a gente determinar algum valor. Isso aqui é muito utilizado, na verdade. Vamos ver esse exemplo, olha. A matriz A, ela tem duas linhas, né? E tem 3 colunas, certo? E ela tem uma lei de formação, é uma regrinha que eu vou pegar o endereço do objeto e vou calcular, né, para saber que valor ele vai assumir. Nesse caso, A é uma matriz A e J, a gente representa dessa forma, né? Coloca A e J representando assim todos os elementos e diz quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então isso aqui, ó, é a matriz A e J, né? 2 por 3, ou seja, é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, onde cada elemento, cada A e J, ele vai ser obtido fazendo essa conta, olha, I mais J, certo? Onde o I é a posição da linha e o J é a posição da coluna. Então, por exemplo, para o primeiro elemento, que é A11, para me saber quanto esse elemento aqui vale, basta eu fazer essa operação, ó, I mais J. No meu caso vai ser 1 mais 1. E 1 mais 1 dá 2. Então, no lugar do A11, foi colocado aqui o número 2. E vamos ver o segundo aqui, ó. O A12, que é o elemento que está na primeira linha, na segunda coluna. Para eu saber quanto ele vale, eu vou fazer 1 mais 2. E o resultado é 3, né? Então, o segundo elemento vale 3. O segundo elemento da primeira linha. E o outro elemento vai ser aqui, ó. A13. 1 mais 3 é igual a 4. Então, no lugar do A13 aqui, eu coloco o valor dele, que é 4. E assim sucessivamente, ó. Vamos pegar esse último aqui. O A23. Para eu saber quanto que ele vale aqui, basta fazer 2 mais 3, que é igual a 5. Então o valor desse elemento aqui é 5. Tá? Então, isso aqui é uma maneira da gente representar. Essa conta ela pode vir pequena, pode vir grande, pode ter constantes aqui. Poderia ser, por exemplo, assim, ó, I mais J menos 2. Poderia ser I ao quadrado menos 2J mais 5I. Então, isso aqui é infinitas formas. Você modelando o seu problema, talvez você encontre uma igualdade para colocar aqui nas posições, ou talvez não. Não precisa necessariamente que ela exista, tá? Mas de repente pode ser que haja. Pode ser que haja. Então aqui a gente vai treinar isso daí. A gente vai treinar isso que a gente acabou de ver, né? Como a gente pegar uma matriz A, e a gente fazer uma operação aqui para determinar os elementos, tá? Então vamos pegar essa aqui primeiro, ó. Uma matriz A e J 2 por 2. Deixa eu abrir aqui o whiteboard pra gente. A gente tem uma matriz... Espera lá, rapidinho. Não, vou fazer aqui no PowerPoint, fica melhor. Acho que fica. A gente tem a matriz A, onde cada A e J ele vai ser igual a 3i menos 2j, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever essa matriz da forma literal que a gente fala, né? Que é sem colocar os valores. Eu vou só organizar ela de forma que eu consiga colocar aqui todos os elementos. Então, quem é o primeiro elemento? Eu acho que eu fiz até muito grande, que não precisa. É 2 por 2, né? É 2 linhas e 2 colunas. Bem, aqui está suficiente. Então, o primeiro elemento, ó, é o A11, que é o primeiro elemento da primeira linha, e o A12, que é o segundo elemento da primeira linha. Aqui embaixo, ó, é o A21, porque é segunda linha, a primeira coluna, e aqui vai ser o A22, que é segunda linha, segunda coluna, certo? E aqui, eu preciso colocar os valores. Eu posso fazer logo aqui dentro da matriz, ou eu posso fazer separado e depois só colocar. Como a gente está fazendo detalhadamente, eu vou fazer separado, bem aqui, tá? Só para a gente treinar. Mas, digamos, na hora que eu precisar, não preciso fazer assim ao lado, mas eu vou fazer aqui. O A11. A gente sempre vai usar essa regra aqui, ó. 3i menos 2j. O i vale 1 e o j vale 1 também, porque o i é o primeiro número, tá, que aparece, e o j é o segundo. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 1 menos
2 vezes 1. Isso aqui é 3 menos 2, né? 3 menos 2 dá 1, certo? Então, esse primeiro elemento aqui, ele vale quanto? Ele vale 1, beleza? Se eu errar, aí vocês me falam. Agora, vamos pegar o outro elemento lá, o elemento da primeira linha, o segundo elemento da primeira linha, né? Primeira linha, segunda coluna. Ele vai ser, de novo, a gente vai seguir essa regra aqui, ó, 3i menos 2j. O i, dessa vez, ele vale 1, e o j, ele vale 2. Então, vai ficar assim, 3 vezes 1, certo? Menos 2 vezes 2. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 2 dá 4. Então, 3 menos 4, isso aqui vai dar menos 1, né? Menos 1. Então, o próximo elemento aqui, da primeira linha da segunda coluna, ele é menos 1, tá? Vamos ver, então, o primeiro elemento da segunda linha é o A21. A21. Nesse caso, o I vale 2 e o J vale 1. Aí, aplicando a operação, vai ficar 3 vezes 2. 3 vezes 2 menos 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, né? E 2 vezes 1 dá 2. Então, 6 menos 2, isso aqui vai dar 4. Então, esse elemento aqui o primeiro elemento da segunda linha, ele vale 4. Por último, a gente vai calcular o segundo elemento da segunda linha, que vai ser A22. Usando novamente a nossa lei de formação, né? 3i menos 2j. Aqui o i vale 2, o i vale 2 e o j também. Então vai ficar 3 vezes 2 menos 2 vezes 2, certo? 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. 6 menos 4 dá 2. Então, esse elemento aqui, ele vale 2. Aí aqui a gente conseguiu fechar. Ó. A gente fez para todos os elementos. Deixa eu apagar aqui, que tá muito feio esse colchete. Conseguimos fazer para todos os elementos. Certo? Então, perceba que fazer isso aqui para 4 elementos já dá um certo trabalhinho, né? Fazer, ó, a gente teve que fazer operação por operação, daqui para cá. Agora, imagina tu fazer isso para uma matriz 1000 por 1000. Imagina tu fazer isso numa imagem É muito comum, por exemplo, o celular, hoje em dia, ele tem até de 40 megapixels, né? Tem uns LG aí que eu tava vendo 48 megapixels, 16 megapixels, 12 megapixels. 1 mega é 1 milhão, né? Então, tipo assim, um celular, uma imagem de 12 megapixels, tá? Ela tem 12 milhões de pixels. Então, você tem uma matriz com 12 milhões de elementos. Olha, é muito grande. Então, isso aqui, é por isso que a gente precisa dos softwares para fazer essas continhas aqui, tá? Porque vai ter coisa que vai ser feita, vai ter operações que vai ser feitas, vão existir operações que vão ser feitas, só que, claro, né? E a gente estuda isso aqui, não é para a gente fazer no braço, é para a gente saber o que está sendo feito, para a gente entender o que é uma operação com matrizes, tá? Mas no final das contas, na prática, quem vai fazer isso para a gente são softwares. Se der tempo, a gente pode dar como vocês já fizeram lá, introdução a algoritmos, enfim, né? Talvez a gente possa até pensar em fazer alguma coisa aí, trabalhar com um pouco do Octave, o próprio MATLAB, né, que é o pessoal que a gente usa bastante, o MATLAB famoso, a gente pode pensar nisso. Mas, por enquanto, é importante que a gente entenda realmente as operações, tá? Dúvidas, por enquanto, pessoal? Ou tá de boa? Essas duas aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, por exemplo, eu fiz a primeira aqui, ó. Aí essas duas, vocês vão fazer... Deixa eu ver se tem mais coisa. Deixa eu ver se tem mais exercício aqui ou se é só isso. Não tem mais exercício. Eu sabia que tinha. Tá, essas duas vocês vão fazer e vão me entregar, tá?
Vocês vão fazer essas três, na verdade, só que uma eu já fiz, olha. Uma eu já fiz. Aí, essa matriz B e essa matriz C, vocês vão fazer individual. Aí pode fazer digitado, pode fazer no papel A4, mesmo de caneta, como quiser. Eu vou abrir lá no Swap uma atividade para vocês me entregarem. Deixa eu ver. Até a próxima, sem ser essa segunda, né? A nossa próxima aula vai ser na outra segunda. Então, vocês vão ter até o dia da próxima aula síncrona para me entregar. Vocês vão, tá beleza? Aí vocês organizam bacana. Não deixa... Só não faz de lápis. Eu vou explicar por quê. É porque é ruim de ler, às vezes, quando escaneia. Quando é presencial, eu não me incomodo que faça de lápis, cara. Eu até prefiro para não ficar uma prova feia, borrada, sabe? Mas assim, aqui, como vai escanear, só não faz de lápis. Prefere fazer de caneta ou então digita mesmo, tá? Pode fazer assim. Então, vocês vão fazer essas duas, vocês já anotem aí, tá? Mas tira print da tela, mas de qualquer forma eu vou mandar o slide. Tá, tipos especiais de matrizes. A gente vai ter, assim, são matrizes que elas são diferentes porque, olha, por exemplo, se a matriz tiver uma só linha, ela recebe o nome de matriz linha. Já é óbvio, então, quando tu pensar assim, é a matriz linha, significa que ela só tem uma linha, ela não tem, tipo, ela tem coluna, essa matriz? Eu pergunto para vocês. Essa matriz, ela tem colunas? Sim ou não? Tem 3 colunas, ó. Coluna 1, Coluna. coluna 2, coluna 3. Ela continua tendo colunas, só que ela só tem uma linha, por isso que ela é matrilínea, tá? Então ela tem colunas, olha, ela tem 3 colunas, olha. A1, A1, 2, ó. Segunda linha e A1, 3. Primeira linha, terceira coluna. Então ela tem 3 colunas, só que ela só tem uma linha. Por isso que ela é matrilínea. Agora olha aqui, ó, a matriz coluna. Porque ela só tem uma coluna. Aí eu pergunto, ela tem linhas? 3 linhas, exatamente, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Só que cada linha só tem um elemento. Aqui, no caso, cada coluna só tem um elemento. Então, ela é matriz linha porque ela só tem uma linha, mas ela tem 3 colunas. E essa aqui ela é matriz coluna porque é o contrário, ela só tem uma coluna. Mas ela pode ter várias linhas, ela tem 3 linhas aqui. Como ela só tem uma coluna, então ela é matriz coluna. E sempre que o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente vai ter uma matriz quadrada, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz é uma matriz quadrada. Se ela tiver 3 linhas e 3 colunas, ela é uma matriz também quadrada. Ela tem que ser quadrada, o nome já diz, né? Um quadrado é um retângulo em que ele possui os 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Então, a mesma quantidade na horizontal vai ser aqui a mesma quantidade na vertical, beleza? Aí tá, a matriz quadrada ela é importante porque tem muita coisa que a gente só vai poder fazer, muita coisa não, algumas operações a gente só vai poder fazer se a matriz for quadrada, beleza? Então, por exemplo, o determinante, ele só é definido se a matriz for quadrada. Né? Para matrizes que não são quadradas, por exemplo, essa matriz linha aqui, não é definido o determinante dela, tá? Aqui sim, aqui, por exemplo, a gente pode calcular o determinante, mas a gente ainda não vai falar disso. Vamos só verificar algumas coisas interessantes aqui, ó. Se eu pegar uma matriz quadrada, tá? E eu pegar os elementos que estão aqui, ó, nessa diagonal aqui, indo do canto superior, né, da primeira linha lá, o elemento da primeira linha da primeira coluna, e pego todos os que estão na diagonal até o último elemento, que é o que está na última linha, na última coluna, isso aqui é chamado de diagonal principal. Isso aqui a gente sabe do ensino médio. Por isso que eu falei para vocês que era uma revisão, né? A gente sabe, tenho certeza que vocês ainda lembram disso, e também vocês já devem ter revisto isso daí durante o curso de matemática nas outras disciplinas. Então, isso aqui é chamado de diagonal principal. Mas existe uma outra diagonal aqui, ó, tá? Essa outra diagonal é chamada de diagonal secundária. Perceba que o elemento central aqui, tá? O 1 aqui no caso, o elemento central da matriz, ele pertence tanto à diagonal principal quanto à diagonal secundária. Os outros não, né? Alguns elementos eles pertencem só à principal, ou outros eles pertencem só à secundária, e alguns elementos que estão fora das diagonais não pertencem a nenhuma nem outra. Mas aqui o elemento central ele está nas duas, tá?
Então a gente tem aqui a matriz triangular inferior e a matriz triangular superior. Beleza. Essa matriz aqui é chamada de matriz identidade, né? O que é a matriz identidade? Olha, os elementos da diagonal principal, eles são iguais a 1 e todos os demais, eles são iguais a 0, certo? Então, sempre que isso aqui acontecer, o nome dessa matriz é chamada de matriz identidade. A gente vai depois ver que a matriz identidade, quando a gente estiver estudando espaços vetoriais, ela é como se fosse o elemento neutro da multiplicação. É como se ela fosse o número 1 nos números reais, né? Porque, por exemplo, você multiplicar um número por 1 não altera o resultado. Então, por exemplo, 10 vezes 1 é igual a 10. No caso, para você multiplicar uma matriz por outra matriz de forma que o resultado não se altere, você tem que multiplicar essa matriz por uma matriz identidade. Aqui a matriz nula é todos os elementos iguais a 0, tá? Você pode pensar assim, mas faz sentido, né? Para que uma matriz nula? Qual o objetivo de você ter uma matriz em que todos os elementos são iguais a 0? Aparentemente não faz sentido. Mas vocês concordam que, por exemplo, assim, o 0 ele é um número importante nos números reais, nos inteiros, nos naturais? Muita coisa a gente não conseguiria fazer sem o 0, ele é super importante. Então, ele é o elemento neutro, por exemplo, da adição. Então, assim como a gente sabe que o 0 ele é importante nos reais, nos naturais, nos inteiros, enfim, na aritmética com matrizes, existia uma matriz também que ela é repleta de zeros aqui, né, que ela só em que todos os elementos são zero, são iguais a 0, é importante porque depois a gente vai ver que o espaço formado pelas matrizes, por exemplo, quadradas de ordem n, ele é um espaço vetorial. Para que exista o espaço vetorial, é necessário que exista um elemento neutro da adição. Então, no nosso caso, o elemento neutro da adição de matriz é uma matriz nula, tá? Não é o número 0 só, tem que ser uma matriz em que todos os elementos são iguais a 0. Tá. Igualdade de matrizes, então, olha, quando é que duas matrizes são iguais, né? Por exemplo, nos reais ou nos naturais, eu sei que, por exemplo, 2 é igual a 2, né? Se A é igual a B e B é igual a 3, então A é igual a 3, porque existe uma relação de igualdade. Agora, quando é que duas matrizes são iguais? Ora, duas matrizes elas serão iguais, ela tem que satisfazer a dois critérios, digamos assim. Primeiro, elas têm que ser de mesma ordem. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma matriz 2 por 3, não existe uma matriz 3 por 2 igual a ela, né? Ela tem que ter o mesmo número de colunas, o mesmo número de linhas, e cada elemento naquela posição, em ambas as matrizes, eles têm que ser iguais. Por exemplo, o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz A, ele tem que ser igual ao elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz B. E assim sucessivamente. O último elemento, né, fechando aqui, da segunda linha e da segunda coluna da matriz A, ele vai ter que ser exatamente igual ao último elemento da segunda linha e da segunda coluna da matriz B. Então, fazendo isso aqui, olha, a gente tem que o A ele tem que ser igual a 1, está escrito bem aqui, ó, A igual a 1. O B ele tem que ser igual a 2, olha, B igual a 2. O C ele tem que ser igual a 3, então C igual a 3. E o D ele tem que ser igual a 4, ou seja, D igual a 4. Beleza? Então isso aí é condição para a igualdade de matrizes. Aí aqui tem outro exercício, ó, que também vocês vão fazer, junto com aquele lá, tá? Vocês vão fazer esse aqui. Eu vou fazer... Esse aqui não tem muita graça, né? Esse de cima aqui, 17. Deixa eu ver aqui. Vou fazer esse daqui. Eu vou deixar essas duas aqui para vocês, que dá mais. Esse aqui não tem graça, eu vou fazer logo então aí. Esse aqui já é melhorzinho um pouco. Determinar os números A, B, C e D, né, para que se tenha essa matriz igual a essa. Então aqui, olha, a primeira matriz é A1, 4C, 6. Então ele quer saber quais são as condições, né, para você determinar A, B, C e D para que essas matrizes sejam iguais. Ora, o A tem que ser igual a 2, só olhando, né?
O B tem que ser igual a quanto? Igual a 1, né? Porque o B está na segunda posição da primeira linha, então tem que ser equivalente a esse elemento aqui, ó. Esse elemento 4, ele é correspondente a esse elemento aqui, né? Mas eu vou, para deixar na ordem, eu vou pegar primeiro o C aqui. O C, ele tem que ser igual a 6, né? C, ele tem que ser igual a 6. E o D, ele tem que ser igual a 4. Ó. É bem fácil, né? É bem fácil. É só a gente pegar o elemento que está na mesma posição e igualar ele, né? Deixa eu pegar uma... Essa aqui, por exemplo. Ó. Então, quando tiver a equação, na 18, determinar x, y e z reais, né? Que satisfaçam essa condição aqui. Essa matriz ser igual a essa. Então, você vai pegar, olha... Quem é o primeiro elemento dessa matriz aqui? É x mais y. Lembra que eu falei para vocês que aqui dentro pode ter uma variável ou mesmo uma equação. E aqui o primeiro elemento é 7. Então, você vai ter que igualar aqui, ó. X mais y igual a 7. 2 está na posição do z. Então, eu já sei que z tem que ser igual a 2. 4 está na posição do z ao quadrado. Né? Então, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 4? Vocês vão verificar. E aqui, ó, x menos y tem que dar igual a 1. Aqui a gente vai ter um probleminha, porque o x mais y tem que dar 7 e o x menos y tem que dar 1. Então, aqui vai ter um sisteminha para resolver. Ó. Sisteminha de duas variáveis, né? Duas equações e duas incógnitas. E vocês devem saber resolver isso lá dos longos anos, né, de vocês de estudo. Então, vocês vão fazer essas duas aqui, ó. Vão fazer essas duas e vão mandar para mim, junto com essas aqui. As duas não, as três, né? Porque eu já fiz que vai... Vocês vão fazer essas três, certo? E vão fazer essas três aqui, ó. Aí faz e eu vou abrir o trabalho lá e deixar até a data do dia da nossa próxima aula síncrona, que é na outra segunda, no caso, né? Porque a gente tem uma semana de aulas assíncrona agora. Aí quando for na outra segunda, eu vou ver aqui o calendário, vai ser o prazo para vocês entregarem essas questõezinhas aí. Aí faz individual, tá? Por enquanto a gente não tem grupo ainda. Depois a gente vê um trabalho em grupo, mas vai ser algo assim mais diferente. Certo? Tá dando a nossa hora aqui, tá? Acho que tá finalizando já.